Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, abra seu coração, momento da palavra de Deus. Eu não quero viver uma vida inútil. Conforme já havia anunciado, hoje a gente vai meditar no Salmo 1. Esse Salmo tem apenas 6 versículos, né? Fala no tema dele, né, no título, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Mas a gente pode extrair desse Salmo, a partir de cada versículo, tantos e tantos sermões, tantos e tantas reflexões para nossas vidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler o Salmo. Logo em seguida, eu quero falar sobre construindo a nossa prosperidade. Porque esse Salmo fala de um homem próspero, aquele que prospera quando examina a palavra do Senhor. Vamos, portanto, à leitura da palavra de Deus. Salmo 1 hoje, o Salmo do dia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Eu li do 1º versículo até o versículo 3. Fala do versículo 4 e diante que os ímpios não são assim. Não são assim. O justo prospera porque anda na lei do Senhor, medita na lei do Senhor. E tem mais, tem prazer na lei do Senhor. Pensando nesse salmo, vem uma reflexão na minha vida para esta manhã, para a sua também, com o seguinte tema: construindo a nossa prosperidade. Vou repetir: construindo a nossa prosperidade. Queridos irmãos, quantas lições podemos aprender? Em toda a Bíblia está claro, toda a palavra, que a vontade de Deus é a nossa felicidade. Você sabia que Deus quer ver você feliz? Ah, pastor, e por que eu estou tão infeliz? Mas a proposta de Deus é vida e vida abundante. Não está lá em João capítulo 10, o versículo 10? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor desta terra. O profeta Isaías nos escreveu também no capítulo 1. Então, se você observar do livro de Gênesis, por exemplo, está escrito que Deus plantou um jardim com toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para o consumo. Veja o que é que Deus faz. Pense no jardim, pense na alimentação. Deus só dá o melhor. Está lá no capítulo 2 de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, verso 8 e 9. Você vai ver como Deus quer que a gente viva. Será que Deus quer que você viva nesse aperreio? Tem tanta gente que anda aperreada, né, angustiada. O dia começa e já está agitada e tanta coisa. Será que Deus quer isso para a sua vida? Pois a tua vida está se consumindo nessa agonia. E vai embora e tudo fica, e amanhã já tem uma pessoa no teu lugar. Você sabe disso ou não? Em vez da gente se aquietar, como a Bíblia manda. Inclusive começamos hoje uma música, né? Aquieta minha alma. Deus quer, vou dizer para você, com base, fundamentação, consistência bíblica. Deus quer, fez esse tudo um jardim, todo esse aparato, para proporcionar ao homem uma condição ideal para viver e desenvolver a sua descendência. Deus quer o melhor. Queridos irmãos, diz também a história dos começos, o livro do Gênesis, que ainda para garantir a manutenção do paraíso, o Criador advertiu Adão com relação ao fruto proibido. A gente tem que ter atenção na palavra. Em outras palavras, se o homem seguisse as instruções, se confiasse realmente em Deus, a queda seria uma possibilidade remota. Mas o homem foi desobediente, entendeu? Nós, muitas vezes, estamos pagando o preço pelo nosso pecado, nossa desobediência. A Bíblia diz que o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então a gente percebe toda essa construção, toda essa história, que a queda do homem
seria uma possibilidade realmente remota se o homem tivesse obediência ao Senhor. Entretanto, com o pecado, Deus, por misericórdia, viu? O homem caiu, pecou, por misericórdia já prometeu a redenção, lá em Gênesis mesmo, 3,15. Enviou Jesus Cristo na plenitude dos tempos para resgatar o homem e lhe comunicar a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor, uma vida abundante. Deus quer o homem viva na sua plenitude, paz, saúde, alegria, abundância. Não fique escandalizado com isso não, abundância de bens. Será que Deus quer que você mendigue o pão? Eu fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem vi sua descendência mendigar o pão. Que história é essa? Que Deus tem prazer na miséria do homem. Pelo contrário, Deus quer ver você bem. Agora nós passamos aflições. É isso mesmo. Muitas aflições por conta do homem e seu pecado. Queridos irmãos, precisamos tomar posse de uma vida boa que Deus quer nos dar. Agora precisamos nos submeter à sua palavra. O profeta Isaías, já citei, vou reforçar, capítulo 1, versículo 19, ele diz: se você fizer obedecer a Deus, vai comer o melhor da terra. Isso significa dizer que no depender de Deus, tudo está pronto para a nossa vitória. Mesmo nas lutas do cotidiano, a questão da obediência é primordial, é fundamental. E no salmo que estamos lendo hoje, esse salmo primeiro, tem base para este contexto. Por exemplo, percebemos que a frutificação ou o sucesso da vida advém da observação de 4 importantes princípios. É isso que eu quero apresentar nesta manhã. 4 importantes princípios para que a gente possa ter uma vida que Deus prometeu para nós. Porque, irmãos, o pecado engana e destrói. E Deus quer uma vida de plenitude para o seu povo. Primeiro lugar, olha como o salmo começa. Bem-aventurado o homem que, não anda no conselho dos ímpios. Atenção, você está sendo aconselhado por quem? Quem é que está te influenciando? Você tem conversado com o homem de Deus, com a mulher de Deus? Ah, pastor, é da igreja. Quem foi que disse a você que todo mundo que está na igreja é de Deus? Você nunca leu a Bíblia direito não? Que no meio do trigo tem um joio? Pois dentro das igrejas não tem uma que escape, tem joio. Jesus disse: eu escolhi 12, mas no meio de um tem um diabo. Cuidado, não seja tão inocente. Ore a Deus, peça visão. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai morar no céu com a gente. Não, nem todos que dizem Senhor. Não estou julgando, estou falando a palavra. São pessoas que realmente estão dentro. Tem cargo, tem título, tem um bocado de coisa, mas não tem amor, não tem Deus. Escolhe as pessoas para se relacionar. São pessoas que trazem facções para a igreja. São pessoas, às vezes, sabe, irmão, longe de qualquer suspeita. Tem aparência até de piedade. Tenha cuidado. Aparência de piedade, mas nega, porque tem uma vida distante dos propósitos de Deus. São rebeldes, são desobedientes, são contradizentes, são pessoas que sempre percebemos que estão envolvidas com problemas. Interessante que o texto diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O verbo andar aqui, por isso que a gente fala. Quantas análises tem para fazer de um salmo como esse? Neste caso aqui, está ligado a comportamento. Andar aqui está ligado ao comportamento. Como é que anda? Tem um ditado no mundo, um pensamento que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Já ouviu esse? Então, vamos para outro. Quem se junta com os porcos vai comer farelo também. Então tudo isso tem a sabedoria popular, mas temos consistência bíblica. Cuidado com os conselhos. E a palavra conselho faz referência à recomendação, à opinião, ao pensamento. Cuidado com as orientações, a forma particular de encarar a vida. Então tenha cuidado. Pessoas falam tão mansinho. Se você não tiver na unção de Deus, se não examinar, pensa até que são pessoas verdadeiras, mas são falsas, caluniadoras, falam por trás, mentirosas. Por isso que não vão substituir no juízo. Não vão subsistir melhor no juízo. Então tá aqui, irmãos. Temos que ter cuidado. Tem que ter cuidado com isso. Então, precisamos pensar sobre como é que estamos andando. Jamais aceitar, negociar com pessoas que vivem do pecado. Aquela história do jeitinho brasileiro, cuidado com isso. Sempre tem que dar um jeitinho. Cuidado com quem você está se associando. Cuidado com quem você vai andar hoje. Cuidado com as negociatas. Cuidado com os conselhos. Cuidado, porque você pensa que está bem, não está bem. Você está mal.
porque você está andando com pessoas que não servem a Deus, são trevas. Peraí, eu não estou dizendo que a gente não deve falar com as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, nem o texto está dizendo. Cuidado para você não se assentar nessa roda, permanecer. Você precisa ter sabedoria. E você, pessoas que vivem com mentiras, com roubo, com injustiça, jogo de azar, adultério, são pessoas que vivem bem mansinho e falando dos outros, bem mansinho e falando do seu pastor, mas veja que situação, bem mansinho e falando mal do seu irmão, da sua liderança. Tenha cuidado com isso. Jesus Cristo disse que o inimigo veio à noite e colocou no campo o joio, só tinha plantado trigo, mas veio o inimigo à noite, Satanás. Queridos irmãos, cuidado com os conselhos e com quem você tem andado. Cuidado, isso é muito importante. Daniel, quando se viu numa situação que precisava orar muito, ele escolheu logo os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foi orar, e Deus deu resposta. Cuidado com quem tu estás andando. Não é discriminar as pessoas, é pedir a Deus sabedoria. Se for possível, e se depender de você, tenha paz com todos, tenha paz. O bom é paz. Porque lá em Hebreus também diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas cuidado para quem tu conta teus segredos, tua vida. Cuidado com essa pessoa que você geralmente vê que são divididas. Bem mansinho, mas fala mal do irmão. Bem mansinha, é uma bênção, ó glória, mas vive distante da vontade de Deus. Mas esse texto também, esse salmo é muito forte, irmão. Diz assim: não se detém no caminho dos pecadores. Primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios. E não se detém no caminho dos pecadores. O verbo aqui deter, aqui empregado, também significa parar, demorar-se, reter em seu poder. De forma geral, quem se detém no caminho dos pecadores acaba por absorver sua cultura. Você está andando, está escutando aquela conversa todo dia. De repente você nem está notando, mas você está se distanciando de Deus. Está se distanciando da comunhão. Cada vez mais distante. De forma geral, quem se detém no caminho dos pecadores acaba absorvendo tudo. Costumes ou comportamento dos ímpios, a tal ponto de afetar com muita significação a vida do outro, o modo de viver, o modo de pensar, o modo de agir, com quem você está andando, quem é que está te aconselhando, com quem você está convivendo. Cuidado com isso. De repente você nem está notando, mas alguém está dizendo: mas como aquela irmã mudou, como aquele irmão mudou, como aquele pastor está diferente. E a palavra caminho aqui faz referência a qualquer atividade, crendice, modo de vida, falar, vestir, comportar. Cuidado. Tem gente que acha a coisa mais natural e começa a trazer modas até para dentro da igreja. O cabelo agora é arrepiado até os cantos. A roupa agora é completamente diferenciada. Parece com as coisas do mundo. Nem parece mais ovelha. Parece até pavão. Começa a pintar cabelo como se isso fosse normal. Acha natural e não é. E a Bíblia diz: bem-aventurado. Ou diz lá em Romanos capítulo de número 12. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme. Não ache bonitinho. Teve uma época aí que teve a Copa do Mundo e um dos jogadores mais influentes, chamado Ronaldo, né, o fenômeno, um bom jogador, né, aclamado, ele fez um cabelo dele cebolinha. Ele raspou a cabeça todinha e deixou um pouquinho de cabelo bem no meio. Não é que apareceu muita gente, aí a moda pegou. Tem muita gente sendo influenciado pelo mundo. Acha bonitinho, o diabo engana. E ainda aparece gente para dizer: tá tão bonitinho teu cabelo, em vez de orar, em vez de ajudar. E as pessoas muitas vezes não mudam os costumes. Tenha cuidado para não se deter no caminho dos pecadores, porque todos nós, se estamos nessa influência, vamos falar como ele, vamos andar como ele. O justo, ele não aprova, nem participa, nem frequenta, não faz as mesmas coisas, apesar do ambiente dele, daquilo que macula a consciência em desacordo com a palavra de Deus. O que é que a Bíblia fala sobre, para mim e para você? Seja simples como a pomba. Simples. Agora seja esperto como a serpente. Não fica achando bonitinho tudo não. Tenha cuidado. A irmã chegou com aquele vestido curtíssimo na igreja. Tá bonita as tuas pernas. Que é isso, irmã? É esse conselho que você dá? Aliás, a Bíblia fala que aquelas mulheres mais consagradas devem ajudar mais jovens, como devem andar. Tudo isso, irmãos, fala no Salmo 1, para não se deter no caminho dos pecadores. E esse primeiro versículo é tão forte que diz assim: e nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Sabe o que é escarnecer? É o mesmo que zombar, é o mesmo que ridicularizar, desprezar tudo aquilo que é importante para Deus. Tem gente aí desprezando a Deus, brincando com Jesus Cristo, colocando aí em muitas vezes nessas escolas, grandes escolas de samba, pessoas se vestem Satanás e ficam humilhando Jesus. Cuidado com isso. Do Deus não se zomba. O que o homem está semeando vai colher. Cuidado, não brincar com Deus. E tem muita gente brincando com Deus, dizendo Deus me aceita assim e quer inventar o mundo, quer andar conforme o mundo. Eu quero meu cabelo azul, eu quero cor de rosa. Qual foi a cor original do teu cabelo que Deus te deu? E outras coisas, irmão. Mas vai aparecer defensores. Deus quer o coração. Eu quero dizer que Deus quer tudo da tua vida. O justo nem participa nem aprova isso. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com isso. Nossas companhias devem contribuir para nos chegar mais a Deus e não nos afastar mais dele. Veja como você era na igreja, com seu irmão, com seu pastor, com seu ministério, e veja como você está hoje. Isso é a vontade de Deus. Deus quer seu isolamento, tenha cuidado com isso. E estar na roda dos zombadores é o mesmo que assumir a posição deles ou aprovar suas palavras e atitudes. Diga-me com quem tu andas. Cuidado, crente, cuidado, servo de Deus, com o que tu estás fazendo. O crente que se acomoda é aquele que se assenta no erro, como se fosse um ímpio, e será duramente disciplinado por Cristo. Ah, meu pastor não está vendo. Seu pastor, teu negócio é com Deus. Deus vai disciplinar, para não correr o risco de ser condenado com o mundo. Está aqui em 1 Coríntios 11:32. Hebreus 12 também 6 diz que Deus vai disciplinar. Esse crente tem um prazer na lei do Senhor. Eu estou falando da bem-aventurança do homem que não se detém no caminho dos pecadores, não anda no conselho do ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora esse homem que é bem-aventurado, ele tem prazer na lei de Deus. A lei do Senhor, irmãos, o termo no hebraico significa revelação completa de Deus. É oposta aos conselhos dos ímpios. Quem tem prazer ou ama a Bíblia, regula a sua vida em conformidade com ela. E como resultado disso, nunca estará perdido ou desamparado ou desesperado. Com os ímpios não são assim. Paulo diz que eles perecem porque não acolheram o amor da verdade para ser salvo. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. Precisamos meditar nessa palavra, meditando na lei do Senhor. Quando refletimos, quando ponderamos, quando cuidadosamente examinamos, após lermos e continuar lendo a palavra de Deus por um tempo, desse modo é possível perceber cada princípio, as ordens divinas, o mandamento de Deus, seu preceito, suas promessas, os avisos contidos na Bíblia. E começamos agora a saturar nossa mente e o coração com a palavra, e andando no caminho de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e começar a praticar, porque bem-aventurado não só aquele que ouve, mas quem pratica. Pois aquilo que forma o nosso pensamento, bom ou ruim, determina a nossa ação ou maneira de viver. Você vai ver isso na Bíblia. Lendo Provérbios 23:7, Josué 1:8, Deus manda a gente se encher de Bíblia, da palavra de Deus. Como observamos, irmãos, qualquer pessoa pode ser feliz, desde que seu estilo de vida esteja de acordo com o padrão das Escrituras, da Bíblia, e não se conforme com o modelo preconizado deste mundo, como está em Romanos 12:2. Pois o mundo faz oposição aberta a Deus. O mundo é inimigo de Deus. Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Cuidado, o mundo não é teu amigo. É sábio, portanto, irmão, todo aquele que evita andar, deter e se assentar com os descrentes, com os ímpios. Por isso, se está precisando dessa palavra, todos nós precisamos crescer. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, construindo a nossa prosperidade. Salmo 1. Eu falei no primeiro ponto só. Bem-aventurado o homem que. Amanhã eu vou continuar ainda o Salmo 1. Não dá para passar para o Salmo 2, porque nós temos ainda 2 tópicos dessa rica mensagem. Amanhã daremos continuidade, se Deus permitir. Que Deus abençoe a todos.
Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida.